No livro de português, vamos fazer as atividades da página 162 até a 163. Eu vou começar lendo e mostrando para vocês um quadro que está no final da página 163, mas porque é nele que tem a explicação do conteúdo dessas duas páginas, tá? Então, nessa tarefa de hoje, nós vamos estudar o que são os pronomes demonstrativos. Nós já vimos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, e hoje nós vamos ver os demonstrativos. Eles são utilizados, pessoal, para localizar ou para situar alguma coisa, tá? Então, eles mostram alguma coisa. A gente utiliza essas palavras para mostrar alguma coisa, né? Para situar, para localizar algo. Quais são esses pronomes demonstrativos? Existe o isto e as variações dele, né? Que são este, esta, estes, estas. Existe o isso e a variação, as variações dele, né? Esse, essa, esses e essas. E existe o aquilo e suas variações, né? Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Então, quando eu quero mostrar alguma coisa, quando eu quero indicar alguma coisa, eu vou utilizar esses pronomes. E como eles servem para mostrar, para indicar, eu chamo eles de demonstrativos, porque essa é a função deles, demonstrar alguma coisa. Demonstrar significa isso, mostrar, certo? Então, vamos para as atividades desse conteúdo, pronomes demonstrativos. Na primeira questão, nós temos uma tirinha do Calvin, que é esse personagemzinho aqui, que foi criado pelo Bill Walterson, tá bom? Então, vocês vão ler essa tirinha, vão entender o que é que está acontecendo e vão responder os itens que tem aqui embaixo. O item A diz o seguinte: quais são as duas atitudes que mostram a reação de Calvin diante da dificuldade de montar o aeromodelo, que é uma miniatura de avião? Então, o que é que ele faz, né? O que é que ele, qual é a atitude dele nos desenhos que mostra a reação, né? Depois de toda a dificuldade que ele teve para montar o aeromodelo. Então, vocês vão colocar aqui que, por exemplo, a imagem mostra que ele destrói o aeromodelo, né? E aí ele inventa uma explicação para essa destruição. Item B. No primeiro quadrinho da tira, a palavra este, né, que está bem aqui, ó, este, acompanha e indica um objeto que está próximo de Calvin. Que objeto é esse? Ele utiliza essa palavra este para mostrar qual objeto. Item C. No segundo quadrinho, que palavra tem a mesma função, isto é, a de acompanhar e indicar um substantivo? E a qual substantivo a palavra está se referindo? Então, aqui nós temos o segundo quadrinho e ele diz o seguinte: estas instruções são incompreensíveis. Então, aqui nós temos o pronome demonstrativo estas e ele está servindo para acompanhar e para indicar o substantivo e instruções, né? Então, vocês vão colocar aqui no item C. As palavras este e estas, que nós vimos nessa tirinha, são pronomes que servem para mostrar, indicar, localizar e também substituir palavras ou expressões que já apareceram na frase ou no texto. Então, observe aqui, ó. Quando ele diz este avião é de Calvin, ele se refere à palavra avião, que vem logo em seguida, este avião. Agora, quando ele diz esse é do tigre Haroldo, ele substitui ainda a palavra avião, só que ele se refere a outro avião, tá? Então, ele utiliza esse. Ele não precisou repetir o avião aqui, e a gente consegue entender que ele está falando de outro avião. Agora, vamos para a questão 2. Nós temos outra tirinha que foi feita pelo Chris Brown. Aqui vocês vão ler, tentar entender o que está acontecendo, tentar identificar onde tem pronomes demonstrativos, tá bom? E vamos fazer os itens que estão aqui embaixo. O item A diz o seguinte: qual objeto o H desconhece? E aí, depois que vocês leram a tirinha, você vai tentar entender qual é o objeto que ele desconhece.
Por que ele fica atordoado com o uso desse objeto? Então, você vai explicar, né, que ele desconhece o lenço e que ele parece achar bárbaro, né, ou seja, deselegante, rude, o ato de utilizar um lenço e guardá-lo de volta no bolso, tá bom? Item B. Que palavra o H emprega para indicar o objeto que desconhece? Então, no lugar de falar o nome do objeto, ele usa um pronome demonstrativo. Qual foi o pronome que ele utilizou? Essa palavra aponta, indica e mostra para o outro personagem um objeto próximo do H. Então, os pronomes que mostram, que localizam ou situam alguma coisa são chamados de pronomes demonstrativos, como nós vimos, né, no início desse vídeo. Terminamos aqui a atividade de português. Até a próxima!